Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meus amores, a aula de hoje é um pouquinho diferente. Hoje nós temos uma atividade avaliativa, isso mesmo. E para nós realizarmos essa atividade avaliativa, a prof vai fazer com vocês antes uma revisão. Isso mesmo. Então hoje nós temos uma revisão de ciências, uma revisão de conteúdos. Nós vamos relembrar o que nós aprendemos no terceiro trimestre e depois vocês vão realizar as atividades. Combinado? Então prestem bastante atenção no vídeo e vamos relembrar tudo o que nós já aprendemos. Revisão de ciências. Vamos lá, crianças? Então, a partir de agora, a gente vai rever conteúdos que nós aprendemos ao decorrer do terceiro trimestre, certo? Então, ao decorrer do trimestre, crianças, nós aprendemos sobre as formações rochosas na natureza. Então, a nossa Terra, ela é formada por várias camadas, tanto de rochas quanto minerais, magma e areia. Então, a nossa Terra é formada por tudo isso que a prof acabou de falar. É formado por rochas, minerais, magma e areia, certo? As rochas que formam a Terra, crianças, elas são superficiais. E dessas rochas superficiais, podem surgir aberturas que chamamos de vulcão. Isso mesmo. Então, se na Terra nós temos algumas rochas e essas rochas têm algumas aberturas, alguns buracos, algumas crateras, dessas aberturas podem surgir o vulcão, certo? Com o tempo, o vulcão ele elimina uma substância. Como que é o nome dessa substância? É o magma, isso mesmo. Quando o magma sai de dentro do vulcão, significa que ele vai entrar em erupção. Então, aquele líquido quente, crianças, de fogo, de calor que sai de dentro do vulcão é chamado de magma. E quando ele está saindo do vulcão é porque o vulcão vai entrar em erupção. Aquele fogo vai sair lá de dentro. Quando o magma entra em contato com o ar, ou seja, quando aquele fogo sai lá de dentro e entra em contato com o ar, ele resfria, tá? E assim formam-se as rochas, com formatos e tamanhos diferentes. Então, ele vai entrar em contato com o ar e aquele magma que era quente vai se resfriar, certo? E vai se formar rochas. Aqui nós temos a imagem de um vulcão entrando em erupção, tá? Então, esse vulcão é uma rocha, né, que tem na nossa Terra e ele tem um buraco. Desse buraco tá saindo magma, que é essa substância quente que vocês estão vendo. Isso é o magma, certo, crianças? Quando esse magma entra em contato com o ar, né, ele vai resfriar e vai formar rochas. Então, aqui nós temos rochas que se transformaram ao decorrer dos anos, mas que ela surgiu do magma de dentro do vulcão, ok? Então, elas podem ter cores diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes. Aprendemos também, crianças, sobre os tipos de rochas. Então, existem 3 tipos de rochas e elas podem ter tamanhos, formatos e cores diferentes. O primeiro tipo de rocha são as rochas ígneas, também conhecidas como rochas magmáticas, certo? O que são as rochas ígneas? É uma rocha formada pelo magma que sai do vulcão, certo? Então, o magma que sai do vulcão vai formar a rocha que nós chamamos de ígneas. Aqui nós temos o exemplo de uma rocha ígnea ou magmática. O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? São rochas formadas por restos de rochas quebradas ou caídas e vestígios do solo, como a terra. Então, por exemplo, são rochas que a gente encontra pedaços de rochas quebradas e vestígios como terra, concha, várias coisas. Quando todos esses vestígios e rochas quebradas se juntam no fundo do mar, se torna rocha sedimentar. Então, normalmente nós encontramos essas rochas sedimentares nas praias, lugares que tem oceano, que tem mar, certo? Então, isso que é a rocha sedimentar. Aqui nós temos um exemplo desse tipo de rocha. E o terceiro tipo de rocha são as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? É a mais simples, porque elas são formadas pelas rochas ígneas
e as rochas sedimentares juntas. Então, são esses dois tipos de rochas que juntas formam uma única rocha. Aqui nós temos um exemplo de uma rocha metamórfica também. Também aprendemos, crianças, que as rochas passam por transformações. Isso mesmo, elas se transformam. Ao longo dos anos, as rochas podem se transformar com a temperatura do ar. Isso mesmo. O calor do sol as aquece durante o dia, fazendo-as dilatar, ou seja, crescer, espanar. E à noite, como o calor diminui, elas se contraem, ou seja, elas diminuem, elas ficam reduzidas. Essa repetição contínua desse processo de dilatar e contrair, aumentar e diminuir, acaba provocando rachaduras nas rochas e transforma elas, porque elas ficam diferentes, certo? Outra maneira que também vai transformar as rochas é por elas serem desgastadas pelos seres vivos, certo? Além de agentes naturais, como o vento, a água da chuva, o ar, né? Tudo isso transforma as rochas, faz com que elas fiquem com formatos diferentes, com que elas mudem. Outro modo de transformação é o acúmulo de sedimentos, ou seja, o acúmulo de coisas juntos com essas rochas que vão transformar elas. O que pode acumular e transformar? O lodo dos mares, restos de conchas, esqueletos de animais e grãos de areias, tá? Então, tudo isso pode transformar as rochas. O processo de transformação das rochas, crianças, é demorado, tá? Demorado e contínuo. Então, ele demora muitos e muitos anos. Ele acontece na natureza bem lentamente e sem parar. Então, ao decorrer dos anos, com o contato com o ar, com a chuva, com tudo que nós conversamos agora, tudo isso vai transformando devagarzinho essas rochas, certo? Nós estudamos, por último, o estudo dos fósseis, isso mesmo. Em alguns tipos de rochas são encontradas fósseis, certo? Os fósseis, quem lembra o que é? São restos ou vestígios deixados por seres vivos que habitaram o planeta Terra há milhões de anos. Podem ser encontrados embaixo de rochas sedimentares. O que são considerados fósseis? São esqueletos, plantas secas, conchas e pegadas. Então, ao decorrer dos anos, crianças, tudo isso que a prof acabou de mencionar, como o esqueleto e as pegadas, eles vão ficando embaixo das rochas sedimentares, embaixo das outras rochas, certo? E ficam ali por um tempo. Então, isso são os fósseis, tá? Aqui no cantinho nós podemos ver duas imagens de fósseis. Um esqueleto, um fêmur aqui de um dinossauro. E aqui um bichinho morto que ficou ali embaixo de uma rocha e secou e ficou o seu esqueleto também, né? Também podem ser encontradas plantas, pegadas, várias coisas. As pessoas que estudam esses fósseis, crianças, são chamados de paleontólogos, tá? Com o estudo desse material encontrado, pode-se saber a estrutura desses objetos, bem como o tamanho do corpo do ser vivo, tempo que vive e a sua forma de se locomover. Então, o paleontólogo vai estudar tudo sobre aquele fóssil encontrado. Em que ano que ele viveu, também pode ver o seu formato, o seu tamanho, várias coisas. O paleontólogo vai pegar aquele objeto que ele achou e vai estudar, vai levar para um laboratório e vai estudar. Para procurar um fóssil, os paleontólogos eles precisam de alguns materiais, porque normalmente esses fósseis estão embaixo da terra, né? Então eles precisam procurar esses fósseis. Então eles utilizam alguns materiais como martelo, espátula, pincel, canivete, entre vários outros materiais que eles acharem necessário para procurar esses fósseis, certo? Então aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa procurando um fóssil. Ela achou, ó, ela está usando um pincel para tirar o pozinho que está ali. Então eles têm que fazer um trabalho bem devagar, com calma, com bastante detalhe, certo? E após estudar esses fósseis, crianças, e analisá-los, os fósseis eles podem ser levados até os museus para exposição. Então eles levam os fósseis para os museus e a gente pode ir lá conhecer, saber da sua história e várias outras coisas.
Agora, meus amores, que a gente já reveu o conteúdo que a gente aprendeu, é hora da atividade avaliativa. Então, vocês vão abrir o link que a Prof deixou disponível no Classroom de vocês e vão responder as perguntinhas. A Prof vai explicar para vocês questão por questão, certo? E vocês podem fazer junto com a Prof. Se precisar, pausa o vídeo, volta o vídeo, certo? Façam com bastante calma e com bastante atenção. Vamos lá? A primeira parte do formulário é preencher com os dados de vocês, meus amores. Nome completo, turma e professora e a data de hoje, a data em que vocês estão realizando a atividade, certo? Exercício número 1. Sobre as rochas, é correto afirmar que... Então, vocês vão marcar as alternativas corretas sobre as rochas. As rochas são classificadas apenas em magmáticas e sedimentares. As rochas são classificadas de acordo com a sua formação e de como foram originadas, ou seja, se cada uma tem a sua característica. Terceiro, não encontramos rochas nas camadas internas da Terra. Magmáticas, sedimentares e metamórficas são tipos de rochas. E as praias são formadas por camadas de rochas sedimentares. Vão marcar as alternativas corretas, certo? Exercício número 2. Observe a imagem abaixo do vulcão Etna em erupção e em seguida responda. Então, nós temos aqui um vulcão em erupção e vocês vão observar e responder. Letra A. Que aspecto parece ter o material eliminado pelo vulcão? Esse material que sai do vulcão, que aspecto ele parece ter? Primeira alternativa. Aparentemente, o vulcão elimina um material derretido, gelado, que petrifica plantas e animais, ou seja, congela. Terceira alternativa. Aparentemente, um vulcão elimina um material derretido muito quente que causa fogo e fumaça. E última alternativa. Aparentemente, um vulcão elimina um material ácido que derrete as coisas pelo caminho através da água. Qual é a alternativa correta? Vai assinalar. Letra B. Como chamamos esse material que sai de dentro do vulcão? Chamamos de magma, gases, rocha ou água? Marca a alternativa correta. Número 3. Que informações um cientista pode obter quando analisa pedaços de plantas, animais inteiros, ossos e conchas de animais? Ou seja, quais as informações que ele vai ter quando ele analisa esses fósseis? Primeira alternativa. Pode-se obter apenas o ano em que aquele animal viveu. Pode-se saber de qual oceano ou qual país aquele animal é. Ou pode-se saber a estrutura desses objetos, bem como o tamanho do corpo do ser vivo, tempo que vive e sua forma de se locomover. Marca a alternativa correta. Exercício número 4. Além do Sol, existem outros agentes da natureza que são responsáveis pelo desgaste e transformações das rochas. Cite 2 agentes. Então, vocês vão escrever ali 2 agentes naturais da natureza que também podem transformar as rochas, ok? Lembrando, meus amores, que como vocês vão escrever a resposta de vocês aqui, eu vou corrigir depois que vocês enviarem o formulário, certo? Exercício número 5. Leia a manchete do jornal e depois responda. Vou ler junto com vocês a manchete desse jornal. Fóssil de réptil anterior aos dinossauros é descoberto no Rio Grande do Sul. Então, é um fóssil muito antigo que foi descoberto no Rio Grande do Sul. E aqui está escrito assim: paleontólogo da Unipampa encontrou em São Francisco de Assis o crânio de um Teiujágua paradóxica, animal que viveu há 250 milhões de anos. Então, ele está contando aqui que um paleontólogo achou um crânio de um animal que viveu há muitos anos atrás. Ele achou um fóssil desse animal, certo? Após ler essa manchete, vocês vão responder na letra A. Que tipo de trabalho faz um paleontólogo? Eles encontram, analisam e desenvolvem pesquisas sobre os fósseis. Eles estudam as estrelas, lua e planetas. Ou eles encontram restos de animais e levam até os museus para outras pessoas estudarem. Marca a alternativa correta. Letra B.
Qual parte do corpo do dinossauro foi encontrado para estudos? Foi encontrado um fêmur, uma costela ou um crânio? Marca a alternativa correta. Exercício número 6. Assinale os materiais que podem ser usados nas escavações dos fósseis. Então, quais são os materiais utilizados? Martelo, espátula, rodo, garfo e canivete. Vão assinalar os materiais, certo? E por último, o exercício número 7. Observe os tipos de rochas e responda. Então, nós temos aqui uma rocha sedimentar, chamada de conglomerado, uma rocha magmática, ou conhecida como ígnea também, que é o granito, e uma rocha metamórfica, que essa aqui é a mica-xisto, tá? Letra A. Cite uma diferença entre elas. Então, vocês vão observar essas 3 rochas e vão escrever uma diferença entre elas, tá? Lembrando que nessa alternativa a prof também vai corrigir depois que vocês enviarem o formulário, certo? Terminando essa atividade, meus amores, vocês vão rever se vocês assinalaram tudo certinho e se vocês não esqueceram nenhuma alternativa. Se estiver tudo certo, clique em enviar para a prof poder receber e corrigir a avaliação de vocês. Combinado? Meus amores, façam uma boa aula com bastante calma, com bastante atenção, que eu sei que vocês são muito inteligentes. Combinado? Então, boa aula e até semana que vem. Beijos no coração!